quais ETFs comprar para podermos ganhar dinheiro. Por isso, numa certa forma, para a gente evitarmos, não, tu estás se calhar desse lado a dar as tuas primeiras pegadas na bolsa, ou já estás mais habituado e de uma certa forma apenas com curiosidade passaste neste vídeo para ver um bocadinho quais do chat que eu vou trazer aqui para dar a conhecer. Numa certa forma, os ETFs têm tomado assim muito relevo agora os últimos anos para os investidores, porque de uma certa forma acaba por ser um package em que acompanha várias empresas ao mesmo tempo e que evita que a gente faça aquela exposição muitas das vezes a várias empresas e dá-nos uma certa segurança, ou pelo menos para aquelas pessoas que não querem tanto estar a chatear com empresas individuais, vamos chamar assim. Por isso, para quem investe na bolsa de uma forma assim muito rudimentar, ou de uma forma muito mais básica, vamos chamar assim, em vez de estás a investir, por exemplo, na Apple, na Microsoft, na Amazon, no Facebook, seja lá onde for, tu podes por simplesmente comprar um package que é uma cesta, vamos chamar assim, e essa cesta acaba por englobar todas essas empresas do setor relativo a esse ETF, vamos chamar assim. Por isso, um ETF, o que é um ETF em si? Se formos a ver, um ETF é um fundo de um índice que é como uma cesta cheia de coisas, como é que estamos a falar, ações, ouro, etc. Depois o que é que ele está a seguir, que você pode comprar um pedacinho em vez de simples de investir em várias coisas de uma vez só. Por isso, em vez de estar-te a expor, por exemplo, a comprar 3 ou 4 ou 5 ações, basta comprar, por exemplo, o ETF, e esse ETF já faz o acompanhamento, ou vais comprar um bocadinho, de uma certa forma, um pedacinho dessas ações todas de uma vez só. Por isso, para que tu possas entender, isto é quase como ir ao supermercado, em vez de estás a comprar, não é, uma banana, uma maçã e um ananás, tu podes simplesmente comprar, não é, um package que acaba por ser, por exemplo, tutti frutti, em que neste caso já vai lá tudo lá dentro e escutas estar depois a chegar a casa e ter que fazer aquelas misturas todas, ou vais ter que ser chato, tens de trazer 1 kg disto, 1 kg daquilo, meio quilo daquilo. De toda uma certa forma, quando tu vais para um ETF, acaba por ser um bocadinho dessa maneira, não é? Quando vais comprar um ETF, acabas por comprar um basket já com um índice, não é, de vários acompanhamentos ao mesmo tempo. Por isso, sem mais demoras, e aquilo mais conhecido de todos, não é, por todos os efeitos, que é o MSCI World, não é, que faz o acompanhamento global, não é? Por isso o MSCI World ETF é um fundo de índice que investe em ações de grandes e médias empresas de países desenvolvidos ao redor do mundo. Ele acompanha o índice MSCI World, que representa setores diversos em mais de 20 países, como os Estados Unidos, Japão, Alemanha e Reino Unido. Por isso, neste caso, se fores a ver, e pedimos depois em outros vídeos mais detalhados, os Estados Unidos, neste caso, acaba por acompanhar mais de 50%, por isso também onde tem mais empresas emergentes. É uma forma prática de investir globalmente em empresas sólidas e bem estabelecidas. Por isso, quando tu estás a comprar, neste caso, o ETF do MSCI All World, neste caso, por exemplo, o da Amundi ou da Vanguard, ou seja o que for, estás de uma certa forma a expor, não é, e a comprar, de uma certa forma, grande parte das grandes empresas, não é, neste caso, com maior potência, neste caso, do mundo. Por isso é um ETF muito, muito interessante. Por isso também conversei-te um bocado também fazer de vez e um bocadinho a explorar e a conhecê-los um por um. Por isso, o seguinte, MSCI Emerging Markets, ok? O MSCI Emerging Markets é o índice que acompanha ações de empresas de países emergentes, neste caso, por isso já não acompanha as grandes empresas, né? Por isso já acompanha países de emergência neste caso, como a China, Índia, Brasil e África do Sul. Esses países têm economias de crescimento rápido, mas com riscos, não é? Com os riscos que a gente tem, são países em desenvolvimento também. Por isso, o ETF que segue o MSCI Emerging Markets permite investir em empresas de vários setores dessas economias em desenvolvimento. Por isso, de uma certa forma, é um ativo que se expõe em empresas, não é, com um certo valor menor, vamos chamar assim, ou em países em desenvolvimento ainda. Por isso, de uma certa forma, acaba por tomar riscos maiores, recompensas maiores também, mas não deixa de ser um dos ETFs, não é, também muito mais badalados, ou muitos badalados, não é, dentro da bolsa. Por isso, um dos mais badalados, um dos mais conhecidos, não é, como muitos de vocês falam e seguramente vocês já viram passar nos jornais, neste caso o ETF que faz o acompanhamento do SP500. Bem, o SP500 é um índice que acompanha as 500 mais empresas listadas na bolsa dos Estados Unidos, como a Apple, Microsoft, Amazon, etc, etc. Ele representa o desempenho geral do mercado americano. Um ETF baseado no SP500 permite investir em todas essas empresas de uma vez, de forma diversificada e eficiente. É um dos índices mais populares do mundo para os investidores, mas como estávamos agora um bocadinho a falar, por isso quase acaba de ser um bocadinho quase como aquele basket que agora quando comecei o vídeo, mas de uma certa forma apanhas as 500 maiores empresas americanas dentro de um só basket, em vez de estás a investir na Verizon, na Amazon, no Facebook, na Microsoft e todos aqueles pesos pesados e mais aquelas empresas todas mais pequenas
dentro do próprio, não é? Pequeninas, entre aspas, são todas empresas grandes, não é? Neste caso para estar no SP500, mas de uma certa forma ganha por acompanhar, não é? A emergência de todas essas grandes empresas, não é? Num só índice, por isso acaba por ser acima de tudo um índice, não é? Que é um dos mais procurados, não é? do mundo. Por isso, para aquelas pessoas que procuram se defender um bocadinho das crises e das guerras e serem um bocadinho mais conservadoras, não é? O ETF do Physical Gold ETC, por isso o Physical Gold ETC é um fundo negociado na bolsa que investe diretamente no ouro físico, com barras de ouro armazenadas em cofres. Cada cota do fundo representa uma fração desse ouro, permitindo que você invista em metal precioso sem precisar de comprá-lo ou armazená-lo fisicamente. É uma maneira prática e segura de se expor ao preço do ouro. Por isso, de uma certa forma, se tu que estás desse lado, se calhar gostas de ser um bocadinho mais conservador, aqui tens um ETF que acaba por fazer o acompanhamento do índice do ouro, mas muita gente sabe que o ouro tem sempre ganhos de valores ao longo dos anos, independente, não é, de às vezes se calhar ser um pouquinho em comparação ao resto, mas vai sempre, e então de uma certa forma é um ETF, não é, conservador, para aqueles que gostam de ser mais conservadores, se calhar diferentezinho daqueles que estão à espera, não é? Porque, sobretudo se estás mais um bocadinho experimentado do mercado, se calhar não conhecias estes, se não os conhecias, deixa aí nos comentários. Já agora também convido um bocadinho a passar no grupo de Money Picas, temos um grupo aberto, sem links, sem publicidade, sem curso, sem nada, apenas por simplesmente para bom convívio, por isso também deixa um bocadinho também a rodar seguramente aí durante o vídeo. Se tu também quiseres aparecer lá para também estás no convívio connosco, ou às vezes para tirar dúvidas ou para falar de investimentos, tenho todo o gosto de lá em receber-te, eu e toda a malta que lá estás, sejas tu português, sejas tu aí do Brasil, sejas tu aí de comunidades africanas, desde que fales português serás bem-vindo ao nosso canal e ao nosso grupo, para a gente fazemos lá um bate-papo. Por isso, de uma certa forma, se estás mais dentro do mercado e já conheces um bocadinho, se calhar, deixa-te um bocadinho a dizer, és que conhecias um bocadinho este, por isso o MSCI Water ESG é um índice que reúne as empresas globais relacionadas ao uso sustentável da água, ok? Como o fornecimento de tratamento de tecnologias inovadoras para gestões hídricas. Ele aplica critérios, não é, ESG ambientais, não é, sociais e governança, selecionando empresas que promovem práticas sustentáveis e responsáveis nesse setor crucial. O ETF, que segue o MSCI Water ESG, permite investir em companhias comprometidas com o futuro da água e na sustentabilidade global. Por isso, não deixa de ser um ETF diferenciado dos outros, é um ETF que acaba por acompanhar índices de água, mas lá está, por isso, a água é sempre água, a gente quando chega ao final do mês, mesmo que a gente vai de férias, a fatura de água está sempre em casa, por isso é uma alternativa e espero que, não é, de uma certa forma possa agregar um bocadinho mais ao teu conhecimento este ETF. Por isso, um também daqueles conhecidos que muitas vezes até costumo falar muitas vezes sobre ele, Russell 2000. O ETF Russell 2000 acompanha o índice, não é, o índice do Russell 2000, que representa as 2000 menores empresas de capital aberto nos Estados Unidos dentro do índice do Russell 3000, e esse é usado como termómetro para desempenhar as pequenas empresas americanas. Por isso, investir no ETF do Russell 2000 é uma forma de diversificar em companhias menores, que geralmente têm mais potencial de crescimento, mas também podem apresentar maior risco. Por isso, de uma certa forma, por exemplo, agora, nos anos em que nós tivemos agora, não sei quando é que tu estás a ver este vídeo, mas por exemplo, nos anos em que nós tivemos, por exemplo, Donald Trump no poder americano, sempre foi muito beneficiado, não é, com os cortes e com os benefícios todos que ele trouxe para o poder e para as empresas americanas, fazendo, não é, vamos chamar, de uma certa forma, eles compensar e corte nos impostos e essas coisas todas. Parece que não, essas empresas normalmente têm tendencialmente a fazer crescimentos mais potenciais, mais expressivos, e de uma certa forma o Russell 2000 acaba por ser um ETF, não é, que acompanha essas empresas menores, mas que também tem o seu risco, mas de uma certa forma acaba por ser de uma certa forma às vezes recompensador, não é? Muitas vezes, bom, embora que o Russell, não é, nos últimos anos faz uma média se calhar de 15%, mas não deixa de ser, se calhar, bom, pelo menos na altura que estou a falar contigo, mas não deixa de ser um índice bastante interessante em comparação também ao resto que a gente tem dentro do mercado. Por isso, se a gente olhássemos um bocadinho agora e trago agora o último, não é? Se calhar este não estavas à espera, se calhar trazer outra coisa qualquer, pensavas que ia trazer, qual querias que eu te trouxesse? Por isso, deixei nos comentários também. iShares JP Morgan em bond, né? Dollar bond, vamos chamar assim, por isso o iShares JP Morgan em dollar bond é um ETF que investe em títulos de dívida emitidos por governos para países emergentes, denominados com dólares americanos. Ele é um índice, não é, do JP Morgan MB Emergency Markets Bond Index, que rastreia esses títulos. Por isso, este ETF permite que os investidores tenham exposição, e já explico, se for o caso, a economias emergentes com o benefício da estabilidade do dólar, mas com riscos associados à dívida desses países com flutuações económicas e políticas. É usado para diversificação e potencial de retorno superior a títulos de países desenvolvidos. Por isso, de uma certa forma, estes são títulos de dívidas, não é, emitidos pelo país, não é, que neste caso tem dívidas em dólar americano, e de uma certa forma é um índice, não é, que acompanha, não é, a dívida, não é, desses próprios países. Por isso, dá uma voltinha também neste, também pode ser que possa te interessar, de uma certa forma. Não sei qual deles é que tu achas que possa ter sido interessante,
E eu sou uma pessoa, não é, que trago sempre muito depois com quem fala, pelo menos até à data, sempre falei muito sempre no MSI World, não é, por isso eu faço muito investimento nesse mesmo, não é, por isso sobretudo na Vanguard, no FTSE All World, não é, que eu faço esse acompanhamento de uma certa forma, por isso também é um dos índices, por isso não sei se algum deles que tens aqui dentro, se tu investes em algum deles, também deixa aí nos comentários. Se achas que eu devia ter trazido algum dos outros que eu não trouxe aqui, de uma certa forma, também deixa aí nos comentários. Mas pronto, para ti que estás desse lado, se calhar que é a primeira vez, ou se calhar tu que estás desse lado é que apenas foi por uma questão de curiosidade, também vieste aqui um bocadinho de ver aquilo que eu também trouxe neste vídeo. Espero que tenha-te agregado um bocadinho mais de conhecimento, espero que de uma certa forma tenha-te ajudado a fazer um conhecimento um bocadinho também de novos ETFs ou de certa forma dos ETFs da Bolsa, e que daqui para a frente, não é, que tu possa te dar aquele um bocadinho mais na tua forma de vida, de finanças de investimentos. Por isso, de uma certa forma, muito obrigado. Não deixe de dar aquele comentáriozinho, fazer aquele like. Espero que tenha-te ajudado de alguma maneira. Dá-me aquela força, partilha com alguém que às vezes não sabe sobre o conhecimento e gostava de conhecer. Passa lá no grupo do Money Picas, como disse, que terei todo o gosto em te conhecer e te receber. E se não, a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Por isso, um forte abraço e até ao próximo vídeo.